Muito bem. Nós vamos então dar continuidade ao nosso trabalho do O Livro dos Espíritos, parte terceira, Leis Morais. Nós estamos no capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, no terceiro item, Caridade e Amor ao Próximo, que foi iniciado no nosso estudo anterior. Bom dia, Ligeirinho. Que foi iniciado no nosso estudo anterior, mas nós ficamos apenas numa questão, conversando, né, sobre aqueles 3 pilares fundamentais que sustentam a caridade. Só para a gente recapitular, a gente faz uma leitura. Na questão 886, Kardec perguntou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. A resposta dos espíritos foi, como eu disse para vocês, uma das mais belas respostas que nós temos aqui no Livro dos Espíritos, né, na minha modesta opinião. E eles disseram que entender caridade significa benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso também, tá, Bárbara? Dos dois, né? Nós conversamos já bastante, inclusive, no nosso encontro anterior, sobre esses 3 temas, né? A gente falou um pouquinho sobre benevolência, sobre indulgência e sobre perdão das ofensas, que são os 3 tipos de caridade que a gente... Caridade são os 3 principais elementos da caridade moral, porque quando nós falamos em caridade material, nós não podemos nunca desvincular a doação que você faz, sem trazer essa doação envolvida no embrulho desses 3 elementos, da benevolência, que é a bondade na sua mais pura expressão, a indulgência, né, o espírito transformado, o espírito predisposto a aceitar as imperfeições dos nossos semelhantes e perdoá-los pelos seus erros. São três tarefas morais que são muito difíceis. O perdão, principalmente, a gente passou o nosso encontro anterior praticamente quase todo o estudo falando sobre o perdão, cada um colocando o seu exemplo, entendendo ali as suas dificuldades, né, fazendo uma comparação com as experiências pessoais que cada um passa, né, dentro de casa, no trabalho, no trânsito, a dificuldade que nós temos de conviver com as antipatias, com as provocações e tudo mais, mas colocando sempre o perdão, né, principalmente aprendendo a perdoar, que é alguma coisa que a gente não sabe fazer ainda, né? Bom dia, Mazé, beijos, querida. Porque quando se fala em perdoar, dá a impressão de que perdoar significa sorrisos, lágrimas, abraços e convivência para todo sempre, né? E muitas vezes não é assim. Porque a gente lembra que uma relação sustentada pelo amor, ela depende da aplicação, da dedicação das duas partes. Né? Pois é, né? Aquele perdão relativo, né, Silvia? Mas aí então nós conversamos um pouquinho sobre aquelas etapas que são necessárias para alcançarmos esse perdão verdadeiro, que o primeiro é o não agredir, o segundo é não desejar o mal, o terceiro é neutralizar os sentimentos negativos, o quarto já é começar a cultivar pelo menos a vontade de desejar o bem, a quarta é o desejo do bem propriamente dito, e o quinto significaria ali naquele caso, naquele exemplo que nós demos, né, você começar realmente a trabalhar em benefício da construção desse bem. Então não adianta a gente querer imaginar que na nossa condição tudo fica fácil, tudo fica simples. Não é bem assim. A gente lembra das várias passagens que o nosso amigo Chico Xavier vivenciava no seu trabalho de caridade, que é muito difícil fazer caridade. A gente pensa que é fácil, mas não é, porque muitas vezes nós lidamos com a ingratidão alheia, nós lidamos com a incompreensão, com a crítica, com a maledicência. Quantas vezes, né, ele foi criticado que no ato de bondade que ele praticava, as pessoas diziam que ele era interesseiro, que ele fazia isso para poder chamar a atenção. Quantas vezes ele dava um pedaço de pão e as pessoas não gostavam e criticavam o pedaço de pão que ele dava. E aí então a gente tem que pensar assim, será que é tão fácil a gente pensar nessa questão do perdão daquela pessoa? Principalmente por nós ainda não compreendermos exatamente qual é a realidade que ela vivencia. E aí então, comentando sobre esses 3 trechos, né, não adianta a gente querer agora refazer aquele trabalho, né, porque ele já foi bem desenvolvido, né, naquele nosso dia. Então Kardec aqui fez um comentário que foi exatamente que nós não chegamos a abordá-lo, né? Kardec diz o seguinte, que o amor e a caridade são um elemento de justiça, são complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem possível
que desejamos que nos fosse feito. Tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Então, nesse caso, né, que foi perguntado aqui pela Bárbara, essa resposta é exatamente aquilo que nós esperávamos, né? Abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate dos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não devemos nos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Quando a gente fala então sobre a relação que nós temos com as pessoas, normalmente a gente sempre faz aquela exigência que atendam as exigências que atendam às nossas expectativas. Mas a gente nunca se preocupa com as exigências dos outros para atender às suas próprias expectativas. Esse egoísmo que nós ainda trazemos dentro de nós, ele é ainda muito forte para nós simplesmente ignorá-lo, porque o egoísmo faz com que a gente se coloque como centro das atenções, como centro do universo, e tudo à nossa volta deve girar de acordo com os nossos interesses, de acordo com as nossas necessidades. Só que cada pessoa tem a sua própria necessidade, cada pessoa tem o seu próprio interesse. Isso faz com que nós, na verdade, nos combatamos uns aos outros, nos vejamos como adversários, muitas vezes até como inimigos, cada um querendo impor o seu próprio modo de viver para as pessoas que estão próximas. E quando a gente fala sobre essa caridade moral, a gente começa a falar exatamente sobre isso, neutralizar esse egoísmo e começar a pensar de que forma que nós podemos conviver bem com as pessoas. Não que eu queira colocar o meu ponto de vista da melhor forma, nem que o outro coloque o seu ponto de vista, mas que nós encontremos sempre aquele elemento essencial, aquele meio termo, que vai fazer com que as relações se mantenham sempre em equilíbrio. E é essa a grande dificuldade que a gente tem. Como a gente já comentou, é sempre muito difícil. Eu conversava com a Vaninha ontem sobre uma experiência que ela vivenciou num supermercado, em que naquela fila dos idosos, né, aqui no Brasil nós temos ali a pessoa que tem 60 anos, ela tem uma fila privilegiada para ela, exatamente para não ficar muito tempo esperando. E algumas pessoas, né, aproveitando da esperteza, se faz valer daquele serviço para poder ir mais rápido, né? E a gente pensa assim, mas se aquela fila ela tem um direito especial, né, para as pessoas que têm ali um direito, pois ainda quase deram, né, Bárbara? E aí, então, se por acaso, né, aquele serviço é para alguém que tem o direito de receber aquilo e o outro vem se beneficiar, significa exatamente isso. Ele está pensando muito mais nele do que no serviço, que no atendimento à coletividade, à comunidade que ele participa. Então nós vemos situações cotidianas, situações comuns em que nós não nos damos conta, numa fila de banco, dentro de uma loja, de um supermercado, no trânsito. São aquelas situações comuns que a gente já conversou muitas vezes, né, dentro de casa, disputando um programa de televisão, disputando um espaço na mesa. E aí então começamos a nos combater uns aos outros, porque cada um quer o seu próprio modo de viver. Quando a gente começar a pensar de um modo diferente, a vivenciar essas experiências pensando no grupo e não apenas na nossa satisfação pessoal, nós teremos uma grande transformação no nosso mundo. O soldado colocou esperteza, diga-se de passagem, malandragem, né? E malandragem, a gente vê isso, soldado. Eu cheguei a comentar com vocês, você assiste a um programa esportivo, por exemplo, e você vê os atletas usando da malandragem, que virou aquela coisa engraçada, virou aquela coisa esperta dentro da disputa do esporte, só que na verdade é a desonestidade pura e simples sendo aceita com naturalidade por todos, inclusive pelos atletas, pela comunidade.
Aquilo que um atleta faz no campo de futebol é aquilo que uma criança faz numa quadra quando ela está jogando bola. Porque ela percebeu que o atleta, quando ele simula uma falta, quando ele coloca a mão numa bola, quando ele comete uma infração qualquer nas regras do esporte, aquilo é natural. Então a esperteza, na verdade, ficou exatamente isso. E os árbitros constantemente desafiados. Beleza, filhinha, vai com Deus então. Então a gente vê isso claramente na disputa comercial, na disputa do trânsito, na convivência social, no esporte, nas artes, de modo geral, todo mundo querendo se beneficiar de alguma forma. E aí nós vemos que o egoísmo ele é uma praga presente no coração de todas as pessoas em maior e menor grau. A gente vê naturalmente aquele que se destaca, uma pessoa que pratica uma corrupção, um empresário, um político que faz uma corrupção, um policial, um profissional de qualquer área que a gente tenha por aí, burlando a lei para se beneficiar, e isso se torna um escândalo. Mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós muitas vezes praticamos esse tipo de ato como se isso não tivesse nenhum tipo de gravidade. Quando nós mudarmos o nosso pensamento, aí sim a nossa conduta também se transforma. A Bárbara colocou: os atletas subestimam a inteligência das pessoas que estão assistindo e eles nem se dão conta disso, é tão natural que não percebem isso. E isso acontece o tempo todo. Um comerciante que tem ali o seu comércio, o seu estabelecimento, de repente modificando um preço, utilizando um produto com validade vencida, de má qualidade e tudo mais. Então o tempo todo a gente convive com esse tipo de situação. Na questão então 887, avançando um pouquinho mais. Oi, Ju, bom dia, Ju. Bom dia, Serfal, bom dia, Fletcher, bom dia, Marcele, Zélia. Vamos lá então, vai com Deus, filhinha. Na questão 887, avançando um pouco mais ainda nesse tema, a pergunta de Kardec: Jesus ensinou ainda: amai aos vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Essa é uma pergunta interessante, bastante relevante, porque quando se estuda o Evangelho, a gente sempre passa por essas orientações, por esses ensinamentos que sempre nos chamam a atenção para que perdoemos os nossos inimigos. Então a gente começa a ver as situações do nosso dia a dia, alguém que foi vítima de um crime, alguém que foi vítima de uma agressão, e aí então, quando nós lemos uma orientação como essa, a gente se pergunta: como é que eu sou capaz, como é que eu posso perdoar alguém que me fez aquilo? E aí nós vemos, invariavelmente na televisão, algumas pessoas dando depoimentos, através de repórteres, através de artigos de matérias que são transmitidas na televisão, em que ela diz assim: eu não vou perdoá-lo, eu não posso perdoá-lo, eu não consigo perdoá-lo. E aí então dentro do nosso coração a gente pensa assim: poxa, se eu estivesse na posição dele, eu perdoaria, porque eu aprendi isso no Evangelho. E aí então nessa condição, quando a gente não está próximo, a gente sempre acha que é muito mais fácil. Mas quando passa por aquela condição, a coisa se complica. Porque então vem a mágoa, vem a tristeza, vem a decepção, a frustração, muitas vezes a raiva, que é um sentimento natural. Porque o problema, na verdade, a gente sabe que não é sentir raiva. O problema, na verdade, é a gente fazer com que essa raiva extravasa e se transforme num agente desequilibrante da nossa personalidade, da nossa natureza. Fletcher colocou: o perdão existe? Sim, o perdão é um sentimento, Fletcher? A gente não pode simplesmente imaginar que o perdão é uma coisa concreta, que você pode simplesmente ler, que você pode pegar, que você pode tocar. Na verdade, a gente lembra sempre que o perdão é um sentimento que ele transforma o indivíduo. É um sentimento que liberta, é um sentimento que alivia, é um sentimento que permite que as pessoas sigam. Então sempre são sentimentos bastante nobres, mas a gente ainda, como todos os outros sentimentos, nós ainda temos uma interpretação ainda limitada e equivocada desse sentimento. A gente perdoa do nosso jeito, mas a gente acha que eu posso perdoar, mas eu prefiro que não chegue perto. Então a gente sempre acaba tentando aplicar esses sentimentos, essa nobreza toda do nosso caráter, mas a gente ainda sempre faz de um modo limitado. Mas é importante que a gente tenha sempre consciência que nós somos pessoas limitadas, que a gente faz as coisas dentro da nossa possibilidade, mas quanto mais a gente se esclarece, melhor é a referência que nós temos. O mundo estaria perdido, Bárbara. Ainda bem que não, ainda bem que você só tem um. Porque se tivesse mais, vocês iam ver só.
Quem me conhece sabe. Então, assim, é muito fácil, como eu sempre falo para vocês, é sempre muito fácil a gente falar sobre sentimentos nobres, mas vivenciar os sentimentos nobres é muito difícil. Algumas vezes a gente tem essa tendência a idolatrar aquelas pessoas que fazem palestras que são muito esclarecedoras, palestras que são comoventes, mas no dia a dia vivenciar aquilo é muito difícil. Basta que você tenha uma facilidade para expressar suas ideias, que as pessoas acreditam que tudo ficou muito simples. Mas não é. Porque, na verdade, quando você se depara com uma realidade, é você com você mesmo. Você não precisa mostrar para ninguém, você precisa mostrar para você mesmo. E aí então você começa a descobrir em você que também há essa imperfeição. Então é mais fácil a gente começar por baixo, compreendendo as nossas fraquezas e lutar para combatê-las, do que se colocar numa condição elevada e depois se decepcionar com um tombo. Todos nós passamos por essa fraqueza. Se estamos aqui nesse mundo hoje, é importante a gente sempre lembrar, se todos nós estamos aqui nesse mundo hoje, é porque todos nós somos parecidos. Não existe melhor e pior. Todos nós temos ali semelhanças. Se alguém fosse realmente muito melhor do que o outro, nem estaria mais encarnado num mundo como esse. Estaria num mundo muito melhor. Então estarmos aqui todos juntos nesse mesmo barco remando, tem aqueles que são mais esclarecidos, aqueles menos esclarecidos, aqueles que conseguem combater determinadas imperfeições, os outros têm mais dificuldade, assim vai, mas todo mundo traz ali as suas deficiências. E são essas deficiências que vão sendo combatidas com esse esclarecimento e com esse combate, com essa luta íntima que todo mundo trava. É o mais importante, né? Então, quando se fala sobre, são os nossos desafios, exatamente. Todos nós aqui estamos sendo constantemente desafiados como prova de caráter, como condições de nós lutarmos constantemente para o nosso melhoramento. Mas sem isso a gente não consegue. Como é que eu posso dizer que eu sou realmente uma pessoa forte, uma pessoa do bem, se eu não fui exposto ainda à maldade, se eu não fui exposto ainda ao combate? Esse é o problema. Só um minutinho, pessoal. Legal, mas beijinho, então beijo para ela também. O Hermes colocou, se aprendêssemos a não cultivar o melindre, talvez nem precisássemos a perdoar, mas uma coisa de cada vez, né, Hermes? Não adianta a gente querer ser ambicioso demais, se deparar com situações e falar assim, bate no peito e fala, deixa que eu resolvo, deixa que é comigo mesmo que eu sei lidar com isso. Não sabe não. O autoconhecimento vem exatamente isso, a gente buscar dentro de nós quais são as falhas que a gente tem e a partir desse momento a gente começar a combatê-las. Lembremos daquelas 3 fases. Primeiro a gente precisa conhecer o que é uma imperfeição, o que é uma virtude. Primeiro a gente estuda sobre isso. A gente pega os nossos evangelhos, pega os nossos textos, as nossas mensagens, vamos então nos esclarecendo o que é o perdão, o que é a maldade, o que é o egoísmo, o que é a intolerância, o que é o amor, o que é isso, o que é aquilo. Depois que eu conseguir elaborar ou catalogar isso na minha mente, aí eu começo a fazer uma busca dentro de mim mesmo, o que esses elementos que eu estudei têm em mim, tanto de bom como de ruim. Eu já aprendi o que é o egoísmo. Aí eu vou dentro de mim e falo assim, opa, peraí, eu encontrei o egoísmo dentro de mim. O que tipo de egoísmo é, quando ele surge, qual é a intensidade dele. Aí depois, como eu devo combater esse egoísmo? Aí eu tenho que ir lá, o desprendimento, aí eu faço esse combate dessa imperfeição. Então primeiro vem conhecer os elementos, virtudes e imperfeições. Segundo vem o autoconhecimento, identificar dentro de nós mesmos o que eu tenho de virtude e o que eu tenho de imperfeição, porque eu também não sou um caso perdido. Eu posso ter egoísmo, mas também eu tenho ali um toque de generosidade. Eu posso ser intolerante em umas situações, mas em outras eu sou bastante forte. Então a gente começa a identificar aquilo que tem em nós. E depois vem a terceira parte, que é a mais difícil, que é exatamente a gente combater. Esse combate é fundamental, que aí você já identificou tudo que você tem de bom e de ruim, e aí então vem aquela luta para você superar e passar pelas situações, principalmente naqueles momentos em que nós somos testados. Dessa forma, então, Kardec perguntou, como é que nós podemos, nessas nossas relações complicadas de antipatia, nessas relações que nós temos de conflitos, de atritos, sejam familiares, sejam sociais, profissionais, qualquer área que for. Criei uma antipatia com aquela pessoa, tive um atrito com ela. Como é que eu posso perdoá-la e como eu tenho que me lidar com essa relação a partir desse momento? Porque é uma coisa que a gente não sabe.
Porque a gente diz assim, eu não posso perdoar aquela pessoa porque você é obrigado a conviver com ela. Na verdade, você pode perdoá-la e não precisa conviver com ela. Porque a convivência depende do quê? Da relação estabelecida pelas duas partes. Se eu a perdoo, significa que eu não tenho mais vínculo negativo com ela, mas eu desejo que ela seja muito feliz vivendo a vida dela. E eu vivendo a minha vida, ponto. Então Kardec, quando fez essa pergunta, como é que nós devemos lidar com isso se as relações provêm de simpatia entre os indivíduos? A resposta: sem dúvida, não se pode ter para os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança nos colocamos abaixo deles. Então exatamente essa transformação que nós temos que promover dentro de nós, de não ficar guardando o ressentimento daquilo que aconteceu. Muitas vezes as pessoas dizem assim, perdoar é esquecer o que aconteceu. Perdoar não é um germe da amnésia. Ninguém sofre de amnésia esquecendo as experiências negativas. Antes fosse assim. A gente falava assim, eu te perdoo, de repente a nossa memória, apagasse, virasse um branco e pronto, tudo resolvido. Não é assim. As experiências continuam a ser registradas. A diferença é que essa experiência fez com que eu aprendesse novos sentimentos, com que eu aprendesse a lidar com situações que não me levassem de novo a passar por aquilo. Então eu guardo aquela lembrança, mas eu não revivencio. Eu não fico ali revivendo, remoendo aquela situação de novo. Então eu esqueço no sentido de deixa ela para lá, deixa ela guardada lá no porão onde ela tem que ficar. Deixa eu mudar meu sentimento, que eu não quero mais guardar aquele ressentimento, né? Porque a gente sempre lembra, conforme Shakespeare afirma para nós, que guardar ressentimento é tomar veneno esperando que o outro morra. Já pensou? Eu estou olhando para o Hermes e falo assim, Hermes, eu te odeio, eu vou tomar um gole de veneno só para te castigar. Aí o Hermes fala assim, joia, vai fundo. E aí então a coisa não se resolve. William Shakespeare. É atribuído a ele, pelo menos, né? Então a gente pensa sempre assim que o ressentimento ele é isso, ele é um tóxico que vai nos envenenando. Isso aí. Não gole só, né, Hermes? Na virada, vamos lá. Então quando a gente começa a guardar esse ressentimento, ele vai nos intoxicando. Porque a mágoa, na verdade, ela vai nos entristecendo, ela vai nos endurecendo cada vez mais. E isso é extremamente negativo. Por isso, então, o perdão significa você dissipar de dentro de você essas toxinas. Dissipar de dentro de nós essas toxinas que ficam ali sempre presentes no nosso coração e na nossa mente. Continua para nós aqui, questão 888. Um outro tema aqui que Kardec dá uma virada agora nessa colocação, nessa questão, que é bastante interessante, que é a questão da esmola. A esmola é um nome que ele tem um tom pejorativo perante a nossa própria sociedade, né? Antes fosse assim, né? Uma injeçãozinha, né? Ou de preferência comprimido, porque aí não dói, né, Bárbara? Quando a gente fala sobre esmola, a própria expressão já traz para nós um tom pejorativo. Porque a gente tem que pensar da seguinte forma, meus amigos. Vamos nos colocar na condição, para a gente poder facilitar o nosso entendimento, vamos nos colocar na condição de uma pessoa que necessita de ajuda de outras pessoas. Ela depende de uma ajuda material, ela depende de dinheiro, ela depende de comida, ela depende de um remédio, depende de uma roupa, depende de qualquer coisa material que possa aliviar a dificuldade dela. Para ela, naquele momento, passar por essa dificuldade significa que as experiências que ela vem vivendo no seu dia a dia são experiências bastante constrangedoras, porque ela passa por necessidades, e essas necessidades que são materiais afetam-na, de certa forma, também na sua vida moral, porque ela sente-se decepcionada, frustrada com ela mesma, ela se sente humilhada perante as pessoas, porque tem pessoas que têm e ela não tem. E normalmente a humilhação é o resultado do orgulho. Só se sente humilhado quem é orgulhoso. A gente nunca pode esquecer disso, porque humilhação não significa humildade. São sentimentos diferentes. Humildade é um sentimento de nobreza. Humilhação é um estado de espírito resultante do orgulho ferido.
Então a gente tem que diferenciar uma coisa da outra. Então aquele indivíduo que passa por essas necessidades que são básicas, diante de um mundo consumista como é o nosso, você liga a televisão, você vê o luxo, você vê a riqueza, você vê o consumo, as pessoas que demonstram beleza, demonstram status, demonstram conforto, demonstram luxo, e você naquela vida necessitando do mais básico. Exatamente, do luxo e do luxo e do lixo, né? A gente já não consegue mais diferenciar uma coisa da outra. Então, naquela condição que a pessoa vive, as necessidades que ela passa fazem com que ela seja atingida diretamente nos seus valores morais. E ela sofre muito por isso. E quando ela chega num estado em que ela tem que pedir alguma coisa para alguém, é porque ela chegou no seu limite. Porque muitas vezes a gente vê uma pessoa pedindo esmola na rua, acreditando que ela é malandra, que é uma pessoa safada, que faz isso para poder se beneficiar da bondade alheia. Só que a gente sempre imagina que, apesar desse egoísmo que existe dentro dela, ela optaria, se pudesse, não passar por isso. Por mais materialista, por mais egoísta que ela seja, ela desejaria não passar por isso, mas ela passa. Mas a gente fala das pessoas que realmente ele tem aquele sentimento de pureza no coração ao pedir alguma coisa para alguém. Seja alguém próximo, um vizinho, alguém na rua, alguém da família, qualquer pessoa. Então ela vem te pedir uma ajuda daquilo que ela precisa. Ela chega então no seu limite, em que ela não consegue mais suportar uma situação. Ela precisa de um pouco de comida, ela precisa fazer tal coisa. E aí então ela se coloca naquela condição de colocar para baixo os seus mais nobres valores, porque aquilo não adianta mais para ela. Então ela vem pedir ajuda para alguém. Em contrapartida, aquelas pessoas, eu não vou colocar nós, porque muitas vezes nós também necessitamos dessa caridade material alheia, a gente nunca sabe como será o nosso dia, como já foi a nossa vida, como será a nossa vida. E aí então, em contrapartida, nós nos colocamos naquela outra condição, daquelas pessoas que podem estender a mão. Na nossa sociedade hoje, existe uma diferença de classes que ela é muito significativa. Tem aquelas pessoas que têm, aquelas pessoas que não têm. E quanto mais nós possuímos de material... Bom dia, pessoal que chegou. Quanto mais nós possuímos de bens materiais, de recursos materiais, mais importantes nós nos achamos. Então eu sou importante porque eu tenho. Nós observamos isso, por exemplo, no comportamento das crianças. Quando elas estão na escola disputando quem tem o melhor material. Quando o pai deixa a criança na porta da escola, elas ficam disputando entre elas qual carro é melhor. Quando elas vão na casa uma da outra, quando elas vão participar de uma festinha, qual festa é melhor do que a outra. Então as nossas crianças, desde pequenas, começam já a aprender a disputar o status social por aquilo que elas possuem, não por aquilo que de fato elas são. Elas não têm um entendimento, por exemplo, de quais são os valores que são alimentados pela família. Mas ela consegue identificar aquilo que a família possui de patrimônio. E é essa a importância que ela se dá. Pelo fato de nossas crianças serem assim, e nós também aprendemos a ser assim, os nossos antepassados também aprenderam a ser assim e tudo mais, nós então nos diferenciamos uns dos outros, pelo nosso patrimônio, pelos recursos que possuímos. Nesse momento em que nós nos defrontamos com uma situação em que alguém precisa de uma ajuda material, nós já identificamos aquela pessoa como inferior, porque ela não tem aquilo que eu tenho. Como no nosso inconsciente coletivo nós já temos disseminada essa ideia de que ter significa poder, aquele que não tem é alguém que não tem poder, é alguém que é inferior. Então, dependendo das condições, dependendo das nossas condições morais, principalmente, do modo que eu lido com esse patrimônio, com esses recursos, do valor que eu dou para as pessoas e do valor que eu dou para meus bens materiais, eu posso ter, se eu tiver a humildade já cultivada dentro de mim, essa esmola se transformará num auxílio envolto em todo aquele amor e compreensão para realmente ajudar aquela pessoa a se levantar. Se por acaso eu não tenho essa humildade no coração, que infelizmente a grande maioria da população mundial não tem isso, nós ainda trazemos esse egoísmo dentro de nós, porque nós somos educados a agir dessa forma,
Nós damos aquilo tudo para aquela pessoa, olhando de cima para baixo, dizendo assim, toma isso para te ajudar. Mesmo que a gente faça com um sorriso e tudo mais, muitas vezes até com uma certa satisfação, de dizer assim, eu ajudei uma pessoa que não tem. Eu ajudei um pobrezinho. E eu posso dizer para vocês isso porque eu passei por uma situação semelhante. Eu vivi experiências dessa natureza, trabalho com acompanhamento pedagógico, com muitas crianças, e durante muitos anos eu trabalhei com crianças que eram originárias de famílias carentes. E eu fazia aquele acompanhamento e tudo mais. E durante muito tempo, isso já são 16 anos, felizmente já mudou bastante isso no meu modo de pensar, mas antigamente eu olhava para aquelas crianças e eu me orgulhava de dizer assim, eu dou aula para as criancinhas pobres. Aí você vai amadurecendo, você vai aprendendo, você vai modificando o seu modo de pensar e percebe que o fato daquelas crianças virem pedir ajuda para aprender coisa da escola porque não podem pagar um professor particular, para elas já é muito humilhante. E eu me lembro certa vez de uma mãe que veio conversar comigo, que pelo fato de não terem recursos, algumas famílias que vinham assim, é importante a gente lembrar sempre que o fato dela não ter recurso não significa que ela seja a pessoa mais humilde do mundo. Então eu estabeleci algumas regras. Se a pessoa pudesse pagar o mínimo que fosse necessário, já era o suficiente para que houvesse um contrato estabelecido entre nós. Se ela pudesse pagar R$10 por mês, esses R$10 significa que nós temos um compromisso. Então ela não viria quando ela quer, ela não faria de uma festa nas aulas que nós estabeleceríamos, ela pagaria naquele pouquíssimo que ela pudesse dar, alguma coisa para valorizar o ensino do filho dela. Era o modo que eu pensava e o modo que eu penso também hoje. Se por acaso disse assim, olha, fica um pouco difícil, então não precisa pagar nada. Mas a gente coloca esses R$5, esses R$2, esses R$10, será para nós um contrato. Muito bem. Certa vez uma mãe veio conversar comigo e ela veio me pagar aqueles R$10 do fim do mês depois de dar as aulas para a filha dela. E ela então veio chorando dizendo que não tinha os R$10. E a gente imagina, como assim R$10? É tão pouco para quem tem, para quem não tem é muito. E o fato daquela senhora chorar, eu adorava aquela família, né? E aquela senhora chorar quebrou meu coração ao meio. E ali eu percebi então que inconscientemente algumas atitudes que eu tinha fazia com que aquela família se sentisse humilhada. Aí então eu comecei a falar assim, peraí, tem coisa errada. O fato de eu me colocar na posição de um instrutor e de ajudar aquelas famílias não me coloca como a pessoa mais caridosa do mundo, pelo contrário. Dependendo do modo como eu estivesse agindo ali, eu estaria exatamente sendo vilão. E aí eu comecei a modificar o modo de pensar, comecei a tratar as pessoas de um modo diferente, mas é através das experiências que nós vamos estabelecendo isso, que nós vamos aprendendo, compreendendo tudo isso. Né? Como é que está o som, pessoal? Ah, tá. Ok, né? Então é através da experiência que a gente vai aprendendo. De você perceber até onde você está agindo certo, até onde você está agindo errado, porque nós só conseguimos medir o nosso nível moral de acordo com a resposta que as pessoas nos dão. Porque se a gente ficar fechado dentro de uma caverna e dizer assim, eu sou a pessoa mais humilde do mundo, eu sou a pessoa mais generosa do mundo, eu sou a pessoa mais inteligente do mundo, convivendo sozinho fica muito fácil. Agora, quando você convive com alguém, você vai perceber que aquilo que você acreditava ter de tanta nobreza não é bem assim. Porque elas respondem de um modo diferente. Eu vou dizer assim, mas eu pensava que fosse a pessoa mais humilde do mundo. E aí, então eu vou entender que não era a pessoa mais... Eu acreditava ser. Por mais que a minha crença fosse sustentada dentro da boa vontade. Então a gente lembra sempre que, quando a gente fala de esmola, daquela doação material, quando a gente fala de uma assistência, de um trabalho que a gente realiza com esse sentimento de caridade, é importante a gente ter muito cuidado com aquilo que está sendo feito, porque nós nunca imaginamos qual é o estado real da pessoa que está sendo ajudada, porque já basta por si mesma a situação que ela vive. E o fato, claro, sim, passo sim, Fletcher. Só acabar o raciocínio já libera para você. Porque já basta a pessoa se colocar naquela condição de simplicidade para ela se sentir constrangida perante a sociedade. E quando ela pede ajuda para você, ela vem com toda a boa vontade esperando ser ajudada. E dependendo do modo como essa ajuda vem, ela se torna pior. Ela se torna pior do que ela já estava.
Porque ela dizia assim, que se por acaso eu não tivesse pedido essa ajuda e sendo tratado desse jeito, eu não me sentiria pior. Então, quando se fala sobre a questão da esmola, desse nome pejorativo, que a gente pode colocar como assistência, pode colocar como auxílio, pode colocar como, seja lá o nome que a gente dê, muito mais para poder mascarar um pouquinho a expressão dessa palavra, ela vai se tornar a mesma coisa dependendo do modo como nós atuamos diante disso. Por isso então, Kardec colocou para nós aqui, que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola se distrata moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e da justiça, deve-se prover a vida do fraco, sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Eu vou liberar para o Fletcher, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que significa esse embrutecimento, esse endurecimento. Fletcher, quiser subir agora, já libera para você, meu amigo. Subir agora? Beleza, vamos lá, liberando. Pessoal, meu nome é John Fletcher e eu me apresento porque sempre aqui nos Estados Unidos, quando a gente vai falar alguma coisa, a gente se apresenta. Eu queria perguntar uma coisa ao Zeke. Zeke, olha, eu não tenho um inglês perfeito e eu falo melhor inglês que eu falo é o português. O português eu gaguejo, o inglês não. Mas o problema é o seguinte, eu queria aprimorar o meu inglês e aí eu queria dar aulas de graça. Não é para pessoas pobres, não. Pessoas que vinham para cá, que estavam trabalhando, ganhavam bem, às vezes bem melhor que eu. Mas toda vez que eu dizia de graça, parece que as pessoas corriam de mim, igual o cão corre da cruz, né? E era forma de você espantar as pessoas. É somente dizer é free, é de graça. Você não vai pagar nada, a gente vai estudar junto. E outra coisa, aqui nos Estados Unidos, eu tenho cidadania dupla, cidadania brasileira e cidadania americana. Eu fui no Brasil 8 meses, vocês estão de parabéns, um país lindo. Então, quer dizer, 20 anos que eu não ia, né? Oh, wow, não é free. Ok, Fátima. Thank you very much. Have a good day and God bless you. Mas o negócio é o seguinte, quando eu recebi os meus documentos americanos, eu nasci na Bahia, vivo aqui há mais de 20 anos, né? E o que aconteceu? Eu recebi os meus documentos de graça. E tem muita gente pagando aqui 10, 15 mil dólares para ter problemas, às vezes, com a imigração, porque quando você paga 10, 15 mil dólares, geralmente você procura uma pessoa que é drogado, coisa parecida, e essa pessoa não vai você na corte, esse tipo de coisa. E então eu queria mostrar para a pessoa que eu queria passar adiante de graça o que eu recebi de graça, né? Já que eu sou solteiro e tenho os meus documentos, eu podia dar os meus documentos de graça a alguém. E quando a pessoa perguntava assim, quanto você me cobraria para você casar comigo e me dar os seus documentos? Eu disse, se a coisa for séria, eu não te cobro nada. Se você realmente quer uma coisa séria. Porque eu vou estar também me colocando em uma posição onde a imigração pode achar que é compra de casamento e isso é crime. E eu poderia ter problema sério. Você seria deportada e eu seria preso. Agora, se a coisa é apenas uma coisa de brincadeira, eu prefiro não começar a coisa. Agora, se você realmente quer os seus documentos para trabalhar, você precisa, certo? Não precisa que você me pague nada, certo? Às vezes nem precisa que você more na mesma casa que eu. Parece a palavra-chave para que a pessoa fosse embora. Parece que era a palavra-chave, é de graça. Eu não te quero cobrar nada. Eu não preciso disso, certo? Era a coisa da esmola que você falou aí. Outra coisa que eu fico falando é que teve um santo da Igreja Católica, entre aspas, né? Para mim, não sei, santo é aquela pessoa que subiu na mesa lá na festa e todo mundo vê. Mas na verdade é a mesma pessoa da festa, só que subiu na mesa e está a cabeça aparecendo, às vezes até o tronco. O Santo Antônio, São Francisco, São não sei quem, não sei quem. E perguntaram a um santo da Igreja Católica, quantas pessoas você já perdoou até hoje? E ele disse, nunca perdoei ninguém. E perguntaram, por que tanto ódio? Ele disse, não é ódio, é que ninguém nunca me fez nada para que eu perdoasse, nem eu sou digno disso. Aí realmente é perdão. Mas eu perdoo, até agora eu só perdoei porque de duas uma. Ou eu não pude ir lá e matar o desgraçado, desculpa o desgraçado aí, né? A palavra não, né? Ou então porque o cara é mais forte que eu, é melhor perdoar.
né? Eu perdoo, bom, sou solteiro, pessoal. Chegou um ponto que a nossa sociedade não admite alguém, a mulher fazer uma traição, desculpa o palavrão, o corno, né? Então, não vou perdoar porque outra mulher com as mesmas características da minha. Isso é perdão? Ou isso realmente é apenas porque eu tenho medo, ou eu não consigo, ou de alguma forma seria pior se eu não perdoasse? É melhor perdoar o cara que está armado na minha frente que levar um tiro. Eu não sei. Eu tenho muito... Desculpa, pessoal, alguma coisa, minha voz não é das melhores. John Fletcher, from United States of America, Miami. Legal, Fletcher, bom te ouvir, meu amigo. Primeiro a gente tem que lembrar sempre que a palavra que você pediu desculpas, o desgraçado, o que é o desgraçado? É aquela pessoa que não recebeu a graça. Né? A gente lembra sempre que é aquela pessoa que foi abandonada pela graça divina e por isso ela é uma pessoa que tem uma vida cheia de sofrimento, uma vida infeliz. Né? Então é sempre assim, dessa forma que a gente vê. Fletcher, é interessante você fazer essa colocação e é bacana a gente ouvir também os exemplos de uma cultura diferente, porque não são raras as vezes que a gente ouve que essa questão da caridade nos Estados Unidos é algo que ou te humilha ou desperta desconfiança. Algumas vezes, né, depoimentos que nós ouvimos de Valdo Franco principalmente, contou essa história, que esteve nos Estados Unidos convidado por um grupo espírita, se não me engano da Flórida, não lembro exatamente que região da Flórida, e ele então, era uma palestra que ele ia proferir aos espíritas, com tradução simultânea a alguns americanos que quisessem participar também, e aí então, a primeira coisa que fizeram, perguntaram quanto vai ser? Aí ele disse assim, não vai ser nada, as palestras espíritas não são cobradas. Aí levantaram a sobrancelha e falaram assim, como assim não vai ser nada? É de graça? Como assim de graça? Aqui nada é de graça. Então a gente vê assim que essa questão de você fazer alguma coisa em benefício da caridade, pela boa vontade, sempre desperta desconfiança dependendo da cultura. Por isso que eu falo para vocês que nós aprendemos a lidar com o perdão, nós aprendemos a lidar com a caridade, ele é ainda algo que está sendo desenvolvido, que está sendo estudado e compreendido dentro de nós. Né? Dizer que é de graça, ruim, não presta, exatamente. Você fala assim, olha, eu estou te dando uma coisa que é de graça, não tem problema. A pessoa de graça, peraí, o que tem de errado nela? Mas também é uma consequência, Fletcher, do modo como a sociedade sempre lidou com isso. Essa questão da esperteza, da malandragem, do indivíduo se aproveitar do outro. A gente começa a criar um certo anticorpo, esse anticorpo contra a malandragem, contra o aproveitamento, que aquelas pessoas que são sinceras acabam sendo tratadas como sendo pessoas que merecem desconfiança. Por isso a gente tem que sempre aprender a fazer a caridade, porque a gente tenta fazer com boa vontade, mas a gente nunca sabe o que passa na cabeça do outro. Exatamente, Beatriz, ninguém confia em ninguém nos dias de hoje. Então essa confiança é algo que nós temos que reconquistar através das nossas atitudes, mas isso é algo que é muito trabalhoso, porque infelizmente ainda, embora hoje o aproveitamento de um indivíduo sobre o outro não seja tão intenso como foi no passado, a gente lembra que hoje os escândalos que saem na mídia são escândalos pequenos diante da população que nós temos no Brasil, por exemplo, um país com 190 milhões de pessoas. Quais são os nomes dos indivíduos que se destacam na mídia por serem participantes de corrupção? A gente tem ali um grupo aqui, um grupo ali e tal, que isso não caracteriza a população brasileira como um todo. Mas, no dia a dia, no cotidiano, a gente tem essa preocupação. Quando você vai num restaurante e você dá uma caixinha para o garçom, essa caixinha nada mais é do que um suborno. Você está comprando a atenção dele para que ele te dê um atendimento especial. Quando você vai a um estacionamento e dá uma gorjeta para alguém que está ali, essa gorjeta num hotel que você participa, o que significa isso? É uma gratificação, só que não é uma gratificação, é um suborno. Porque essa gratificação, na verdade, ele já tem o salário dele para receber, ele recebe mensalmente aquilo que foi estabelecido em contrato. Mas a gente, para ter uma atenção especial, a gente dá alguma coisa a mais.
Olha então como as coisas funcionam. A gente inconscientemente incorporou esse tipo de comportamento que desperta desconfiança em todos. Né? A Tânia lembrou ali que no Japão não se pode dar gorjeta por esse motivo. Né? Então a gente está sempre ali lidando com essas situações do dia a dia que a gente ainda não sabe como lidar. Mas conforme a gente vai se esclarecendo, são as nossas atitudes que vão se modificando. É a nossa conduta através do exemplo, porque na verdade não é a palavra que transforma, é o exemplo. E se esse exemplo não se manifestar, as pessoas não vão observar, não vão perceber isso na prática. Então isso que o Confete colocou, isso que nós vamos colocando na área de texto, mostra para nós exatamente isso, que é o nosso cotidiano que está intoxicado, que está contaminado com essa conduta da desconfiança, com essa conduta da malandragem. E nós precisamos fazer um tratamento moral intensivo, que é exatamente essa, uma das propostas de uma filosofia como a nossa, por exemplo, que faz com que o indivíduo se transforme primeiramente, mas que ele não queira transformar a sociedade. Não adianta você criticar aquele que erra se você ainda continua errando. Então a melhor forma de você realizar uma determinada tarefa de transformação moral é você se transformando e colocando isso em prática, coisa que a gente ainda não consegue fazer. E não adianta a gente querer fazer um terrorismo espiritual dizendo, se você não fizer, você vai para o inferno. O inferno é um estado de espírito, é um estado de consciência, e quando eu me deparar com a minha própria consciência e ela começar a me falar assim, você lembra que você fez isso, você fez aquilo outro, mesmo sabendo que era errado, essa é a pior parte. A quem muito foi dado, muito será cobrado, nas palavras de Jesus. E não foi porque ele disse, foi porque o que ele falou é sábio, foi porque o que ele falou é certo. E é isso que a gente tem que incorporar dentro de nós para promovermos essas grandes transformações. Vamos continuar aqui, pessoal, para a gente poder aproveitar um pouquinho mais. Na questão 888A, que é um desdobramento dessa primeira questão que Kardec trouxe, o que pensar da esmola, porque a gente ia falar sobre embrutecimento, né? Quando nós lidamos com pessoas que passam necessidade, e muitas vezes elas não respondem, por exemplo, não agradecem, não elogiam, não dão aquele sorriso no momento que recebem alguma coisa. Isso significa o quê? Isso significa o quê? Que depois dela vivenciar tantas e tantas experiências de privações, de humilhações, ela opta por uma postura de criar em torno de si uma couraça para evitar que as pessoas consigam fazer com que ela sofra novamente. Então, na verdade, ela se protege. Só que essa proteção, que vem sendo construída através do tempo, faz com que ela se torne endurecida e embrutecida. E depois, para poder quebrar essa carapaça que ela criou em torno dela, demora tanto tempo que a gente não faz ideia. A pessoa desencarna, a pessoa continua no mundo espiritual, aquele mesmo espírito endurecido, porque, na verdade, foram as relações que ela vivenciou que fez com que ela sentisse isso. E é somente através do amor intensivo que faz com que ela volte a se tornar aquela pessoa simples que ela era anteriormente. Esse é o problema que a gente observa. Na questão 888A, quando se fala sobre essa questão de assegurar a assistência daqueles que não conseguem obter alguma coisa por aqueles que possuem, a gente remonta, né, a gente volta naquele pensamento de Leon Denis, no livro O Grande Enigma. E nesse livro ele fala sobre a grande cadeia universal, onde os mais fortes sustentam os mais fracos. Só que a gente sempre pensa assim, os mais fortes sustentam os mais fracos, desde que não mexam no meu bolso. Porque se mexer no meu bolso, aí a coisa se modifica. Porque eu não tenho obrigação nenhuma de sustentar ninguém. Eu não tenho obrigação, eu trabalho. Se eu trabalho, os outros também podem trabalhar. Então a gente sempre pensa dessa forma, naquilo que eu posso, naquilo que todo mundo pode. Só que ninguém pode fazer a mesma coisa. As pessoas não são iguais. As pessoas não têm oportunidades iguais. As pessoas não nascem em famílias iguais, não têm capacidades iguais. E exatamente por terem essa diferença, é que muitas vezes alguns podem avançar um pouco mais em determinado campo e outros não. E numa sociedade como a nossa, em que se valoriza muito mais o patrimônio que você constrói do que a pessoa que você se torna, para nós isso é significativo nessa sociedade. Na questão 888A,
Então condenais a esmola na orientação? Tá, vai com Deus, amor, bom trabalho para você. Tá, bom médico lá e boa sorte no diagnóstico. Então aqui no 888A, então condenais a esmola? A resposta não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato quanto na maneira de fazê-lo. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mal será tocado. Lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus. Só um instantinho. Lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita. Com isso ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. É necessário distinguir a esmola propriamente dita da benevolência. O mais necessitado nem sempre é o que pede. O temor da humilhação retém o verdadeiro pobre, que quase sempre sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe assistir sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Divina lei, pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei da atração, para os seres vivos e organizados. É a atração, e a atração é o amor para a matéria inorgânica. Não olvideis jamais, não esqueceis jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior, perante o qual tem deveres iguais a cumprir. Sede, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo que friamente atirais ao que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-vos e moralizai-vos. Sede afáveis e benevolentes para com todos e os que são inferiores. Sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Essa mensagem aqui é de São Vicente de Paulo, que é considerado um santo pela Igreja Católica, e a gente lembra sempre que as canonizações, as beatificações, são sempre promovidas àqueles que se destacam de alguma forma, se destacam pelo trabalho que realizaram, como pessoas, por aquilo que fizeram também no mundo espiritual. E aí então a gente sempre lembra dessas atitudes. Essa instrução de São Vicente de Paulo, ele fala muito sobre ir em busca daqueles que têm realmente grandes necessidades de auxílio, e não esperar que eles venham até nós, porque como eu coloquei para vocês, quando alguém vem pedir alguma coisa, é porque ela realmente chegou no seu limite, no limite máximo do seu constrangimento, no limite máximo da sua humilhação, no limite máximo de suas necessidades. E pelo fato de nós não termos ainda a delicadeza para fazer as coisas, a delicadeza para agir nessas situações, a gente sem querer acaba provocando esses acidentes. Acidentes que seriam ferir a pessoa mais do que ela já se encontra ferida. Por isso então, se nós pudermos oferecer às pessoas que precisam sem que ela tenha que pedir, já é muita coisa. E aqui nesse caso a gente fala daquilo que é material, mas a gente pode falar daquilo que é moral também. Algumas pessoas precisam de um ombro amigo, precisam de um apoio, não sabem a quem pedir, não tem aquele que possa conversar com ela. E não julgar principalmente, porque quando se fala lá em cima, Bárbara, a benevolência, a indulgência e o perdão, significa exatamente isso. Você não julga o motivo daquela pessoa estar ali.
Joana de Ângeles tem uma passagem interessante, que ela diz assim, que muitas pessoas, mesmo que na maldade, venha se aproveitar da sua boa vontade, essa pessoa se encontra doente da alma. Ela pode não ter a doença material, não pode não ter a doença física, mas ela tem a doença da alma, e dependendo da forma como você age perante ela, você vai exatamente chamar a atenção dela para aquilo que ela está fazendo errado, que não é algo que vai acontecer numa vez só. Porque a gente lembra que ela passou muitas vezes a vida toda passando por aquela humilhação. Não vai ser apenas um ato de caridade que vai quebrar aquela couraça em torno dela, que vai fazer com que ela mude de ideia de uma hora para outra. Os anos que ela levou para poder se tornar uma pessoa endurecida, muitas vezes vai levar o dobro para que ela se torne novamente numa pessoa de bem. Não numa pessoa de bem, desculpe a expressão, falei errado, mas numa pessoa novamente amorosa. Porque o fato dela ser endurecida não significa que ela seja uma pessoa má. Mas ela se tornou endurecida, então vai demorar o dobro do tempo. Por isso, então, nós lembramos sempre que é necessário que as nossas atitudes transformem aquela pessoa pela persistência, não pela imposição. Ela tem que perceber em nós a atitude que vai chamar a atenção dela. Por isso que eu falei para vocês, não vale a pena apenas, não adianta a gente apenas imaginar que palavras sábias, palavras doces consigam modificar alguma coisa. É através da atitude que transforma de fato. Por isso que Jesus, na sua época, saía em missão para mostrar para as pessoas como as coisas são. Por isso hoje ele tem um grande valor que ele tem. Pelo fato da gente observar e dizer assim, faça como ele fez. Se comporte dessa forma nessas circunstâncias. Observe aquela situação e haja daquela outra forma. Porque nós, através dos textos que foram transmitidos, dos relatos das suas experiências, nós podemos observar que é fazendo que a coisa realmente é percebida. Porque do contrário, imagina Jesus no escritório, pegando o telefone e ligando para o discípulo, Paulo, faz o seguinte, meu filho, vai lá e resolve aquele problema para mim. Ou então Paulo atrasou, Pedro, vai lá para o outro lado, faz aquele negócio também, fala que fui eu que mandei. Na verdade, ele saía do seu escritório e fazia as coisas andando, atravessando de lugar em lugar, mostrando na prática como as coisas acontecem. Porque é exatamente assim que a gente pensa. A gente pensa nas coisas com tanta naturalidade, porque é assim que a gente está acostumado a fazer, em organizar uma equipe e fazer com que essa equipe trabalhe em nome do grupo. Na verdade não, se o chefe não é um bom trabalhador, se o chefe é preguiçoso, se o chefe é mau caráter, como é que ele pode exigir alguma coisa de alguém? Pois é, exatamente, né? Manda um e-mail para ele, fala para ele fazer rapidinho aquilo. As coisas então se transformam assim, através da coisa acontecendo naquele momento. E se você quer mostrar, explicar o que é caridade, faça isso. Um dos grandes exemplos que nós temos, desses que foram os grandes trabalhadores da doutrina espírita que nós conhecemos, como Divaldo, como o Chico, como Raul Teixeira, como Ivone e tudo mais, esses trabalhadores, na época em que eles começaram a fazer a divulgação da doutrina, eles foram chamados a atenção pelos seus orientadores, pelos seus mentores, para o seguinte motivo: não adianta você querer fazer palestra, você tem que criar uma instituição e mostrar como a coisa funciona. Divaldo Franco, na sua biografia, né, que ele conta ali de Divaldo, né, o educador, que é um documentário sobre a vida de Divaldo Franco, ele conta sobre essa passagem, que mostraram para ele, através daquela imagem, dizendo assim, essa vai ser a casa do caminho, que se transformou na mansão do caminho, que você vai acolher crianças para mostrar exatamente aquilo que você fala. Por isso nós que somos trabalhadores, que somos estudantes da doutrina espírita, é importante que nós revertamos também esse conhecimento que nós adquirimos em ações. Claro que muitos de nós, a maioria praticamente, não tem capacidade, não tem competência de fundar uma instituição e geri-la. Até porque muitos de nós, diferentemente desses missionários que dedicam suas vidas em cima dessas tarefas, nós temos as nossas atividades pessoais que dizem respeito aos nossos compromissos reencarnatórios. Eu tenho que trabalhar, eu tenho a minha família, eu tenho que estudar. Foi para isso que eu vim aqui. Só que de tudo isso que eu tenho recebido de compromisso, também tenho ali a minha iniciativa própria, porque eu posso fazer ou não. Já esses missionários vieram para fazer isso. Então muitos de nós não temos condições de fazer, condições
capacidade intelectual, capacidade financeira, tempo. Nós não temos capacidade para fazer isso. Então, mas só que nós podemos fazer parte de grupos que atuam dessa forma. Daí então que não adianta a gente querer estudar, falar sobre tudo isso que a gente fala, ouvir palestras, ler livros e tudo mais, se isso acaba ficando apenas dentro de uma ação neutra, ação adormecida. Questão 889, para a gente poder finalizar aqui o nosso trabalho, que já chegamos no finalzinho. Não há homens reduzidos à mendicidade por sua própria culpa? Ou seja, lembrando daqueles indivíduos que entram naquela condição de mendicância por sua própria iniciativa, pela sua ociosidade, pela sua inação, se colocam naquela postura em que são demitidos, se envolvem com vícios, são expulsos de casa, vão para a rua. Várias situações podem acontecer em que o indivíduo se coloca naquela condição. Mas a pergunta é, eles são culpados por passarem por essa experiência? A resposta, sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhe tivesse ensinado a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que os levam à perda. E é disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Então a gente lembra sempre dessa educação moral, que infelizmente nós não encontramos. Comentei com vocês há um tempo atrás sobre a missão das religiões. Qual a missão das religiões? Ela é fazer com que as pessoas se espiritualizem. Só que na verdade as religiões se tornaram instituições como se fossem empresas. Elas deixaram de cumprir o seu principal objetivo, que era educar moralmente as pessoas. Na verdade, elas estão ali se comprometendo e prometendo um destino para as pessoas de acordo com a participação delas dentro daquele ambiente. Então é assim, você tem que frequentar as reuniões dessas instituições, né, dessa instituição regularmente, você deve cumprir com os seus contributos, você deve participar dessas atividades. Então começa a traçar para ela uma série de atividades e uma série de ações que ela obrigatoriamente deve cumprir dentro daquela instituição, inclusive dentro de centros espíritas também. Eu não falo de igrejas, eu não falo disso, daquilo. Eu falo de todas filosofias e religiões. Porque nós observamos assim, que você precisa, por exemplo, para aquele que é médium, você só vai conseguir alcançar aquela dimensão superior no mundo espiritual se você participar das reuniões mediúnicas. Se você não participar, você está jogando a sua mediunidade fora, no mundo espiritual você vai sofrer, coisa e tal, e começa a fazer aquele terrorismo. Aquele carnezinho que você precisa pagar no começo do mês para poder contribuir com a sua instituição, não paga ele para você ver. Aí a gente começa então a fazer a mesma coisa, você tem que dar o dinheiro, você tem que frequentar, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso e tudo mais. Só que na verdade a gente começa a perceber que a educação moral, que é exatamente aquilo que vai fazer com que a pessoa alcance essa real conquista de chegar no mundo espiritual como um espírito equilibrado, um espírito saudável, isso é pouco valorizado. Se preocupa muito mais em estudar sobre a vida de Jesus do que fazer o que ele fez. Esse é o problema. O soldado colocou, né, que a educação moral é necessária, mas também depende da pessoa recebê-la. A gente fala da instituição, soldado, e nas instituições o objetivo dela é esse. Se aquele que frequenta faz ou não é outra história. Mas quando a gente lembra que hoje quem tem esse compromisso de levar a educação moral acabou se tornando não grupos filosóficos, não universidades, mas simplesmente as instituições religiosas, porque vincularam moralidade com religião, moralidade com fé. E esse é o problema, né? Já pensou, Bárbara? Moralidade com fé. Então, se você não tem religião, quer dizer, para você ser moralizado, você precisa daquilo. E isso acontece também dentro das próprias famílias. E essas famílias que começam então a ter esse processo de educação familiar, de evangelização, de orientação, para fazer com que a pessoa se torne uma pessoa de bem, se torne um bom cidadão. Só que isso não é valorizado. Hoje nós temos assim uma pressão muito grande para que todas as pessoas da família sejam bem-sucedidas, a qualquer custo. Saiu uma reportagem recentemente
para a gente poder finalizar o nosso raciocínio, uma reportagem na Coreia do Sul, em que jovens estão cometendo suicídio muito mais do que a estatística normal daquele país. E por que isso tudo? Tá, obrigado, Sinizinha. E por que isso tudo? Porque desde criança, o filho, a família pressiona aquela criança, né, desde a idade infantil, a família pressiona aquela criança a ser um bom estudante, a começar a planejar o seu futuro, a poder ser um profissional bem-sucedido. Então, quando ela está terminando a escola, ou ela começa a fazer a universidade, ela já começa a ser pressionada para isso. Então, não está preocupada em perguntar assim, como é que você está se sentindo? Como é que você... o que você precisa? Como é que é a nossa relação? É sempre assim, você precisa, você precisa, você precisa. Mas você precisa fazer, não do que você precisa receber. Então, na verdade, pelo fato da nossa sociedade ainda ter esse modo de pensar, de querer fazer com que as pessoas se tornem bem-sucedidos a qualquer custo, essa questão dos valores acaba ficando em segundo plano. Até porque, diante do mundo empresarial, a religião acaba sendo uma coisa careta. Ninguém está preocupado qual é a sua religião, ninguém está preocupado com o que você faz, estão preocupados no que você sabe fazer. Então nós não temos ainda como avaliar o caráter de uma pessoa, mas eu posso avaliar a sua competência pelo currículo que ela me apresenta. Esse é o problema. Né? A Beatriz colocou, na instituição que frequenta não se cobra nada. Não, é importante que se colocar, Beatriz, que não é que as instituições cobram, mas é que normalmente elas são mantidas pela contribuição dos seus frequentadores. A gente não fala em cobrar pelos serviços, a gente fala da contribuição que você pode dar. Tá, é disso que eu estou dizendo. Porque se você, por acaso, você não contribui com algumas instituições, você acaba sendo mal visto. Eu posso dizer para vocês, uma experiência pessoal, que eu frequentava uma determinada, na época em que eu era metodista, isso já se vão 20 anos, já contei para vocês essa história. A contribuição mensal, que era o dízimo que era dado, né, durante pouco tempo eu dei o dízimo porque eu frequentei pouco tempo, que era assim, uma atribuição que você tinha que ter como um compromisso para a igreja. Então o que acontecia? Você entrava na igreja, que era uma igreja grande, você entrava na igreja, logo na porta de entrada, tinha uma tabela bem grande com o nome de todos os contribuintes. Logo na entrada. Cada vez que você dava o seu envelopinho, eles pintavam o mês que você deu. Se você não dava, o seu quadradinho ficava em branco. Então você naturalmente se destacava negativamente logo na entrada da igreja por não dar aquela contribuição. Do tipo condomínio em atraso, a mesma coisa. Então isso acabava sendo muito constrangedor. E além do que, eu não me afinizava com a filosofia da igreja, pelo fato, já tinha esse princípio brotando dentro de mim na época, né? Então, assim, aquelas histórias não me convenciam, a prática não me convencia, um monte de coisa já começou a distorcer. Mas algo que ficou muito marcado negativamente era exatamente isso, a forma como exigiam das pessoas a contribuição financeira para você ser bem visto pela igreja. E isso acontece também dentro dos próprios centros espíritas, que exige da pessoa que você tem obrigação de contribuir. Claro, mais uma vez, é importante que moralmente os participantes estejam conscientes de que aquela instituição aberta, ela tem necessidades. Ela tem necessidade de se manter no seu aluguel, no seu imposto, nas suas taxas, nos funcionários que são contratados, no material que é comprado, tudo aquilo custa dinheiro. Daí então a necessidade de você contribuir financeiramente para a manutenção daquele trabalho. Só que isso é uma questão do quê? De consciência. Não é uma questão de imposição. Quando você faz isso, você transforma aquela instituição numa empresa. E não na função real que ela tem mesmo. E pelo fato dessas instruções morais não serem bem assimiladas, não serem bem transmitidas na formação do caráter do indivíduo, ele acaba passando por situações na sua vivência pessoal que acaba o levando para situações humilhantes, como, por exemplo, a mendicidade ou a mendicância, que aí então já entra a questão da esmola, da caridade, e a gente percebe que por causa da falta de uma orientação moral bem trabalhada na formação do caráter do indivíduo, quantas coisas acabam acontecendo como desdobramento, como consequência. Ou seja, ele se transforma numa pessoa com caráter frágil, não necessariamente mau caráter. Ele se transforma em alguém com caráter frágil. E alguém com caráter frágil se submete a situações que tem maior pressão do que ele consegue resistir.
Por exemplo, nos casos de corrupção, no caso da malandragem no esporte, no caso de um problema na empresa, dentro de casa. Aquela lei, coitado do Gerson, né? O mundo é dos espertos. O Gerson foi jogador de futebol da década de 60 e 70 aqui no Brasil, e ele fez ali uma propaganda de cigarros dizendo, né? O mundo é dos espertos, certo? E essa frase, o mundo dos espertos, fazendo numa propaganda, se tornou, na verdade, um lema para uma sociedade que se corrompe fácil. Uma sociedade que se deixa levar pelas facilidades. Então, na verdade, só se dá bem aqui no nosso mundo aquele que é esperto. Só que no mundo espiritual não se dá bem o que é esperto. Se dá aquele que é puro. E a gente ainda, pelo fato de não ter ainda a certeza, a convicção da continuidade da vida, e eu falo nós como população mundial, todo mundo quer ir para o céu, mesmo que muitas vezes você se torne um corrupto. Lembra que quando eu falo de corrupção, é corrupção no supermercado, corrupção no restaurante, corrupção dentro de casa. É sempre assim que eu falo. Não é aquele corrupto que aparece na televisão que roubou milhões. Muitas vezes eu fui um corrupto que roubou uma fila no banco. Aquela corrupção do sorrisinho. Escuta, dá para quebrar um galinho para mim? Então a gente vai observando que nesse nosso mundo em que a gente vai vivendo de acordo com a lei da selva, de acordo com os hábitos, de acordo com a tendência do nosso planeta hoje, da população de modo geral, a gente não vê ainda o mundo espiritual como uma continuidade real, como alguma coisa que a gente pode esperar de verdadeiro. A gente imagina que isso é uma fantasia, é aquilo que a gente, assim, eu gostaria que fosse assim. Ah, quando eu chegar no mundo espiritual, se for assim no mundo espiritual, a gente não tem essa certeza, porque se tivesse essa certeza, o nosso mundo se transformaria de uma hora para outra. Eu não faria nada de errado porque eu tenho certeza que no mundo espiritual eu vou sofrer. Mas como eu não tenho assim lá aquela certeza, eu continuo agindo do meu jeito e fica por isso mesmo. Quando chegar do outro lado eu resolvo. Só que quando chegar do outro lado vai ser tarde demais. E é esse então, esse trabalho de moralização que a gente precisa intensificar em nós. O mundo sim, o mundo comete muitos erros. Nós fazemos parte desse mundo e nós também cometemos nossos erros. Por isso, então, esse nosso processo de transformação pessoal. Não importa o que as pessoas façam de erro. O que importa é o que eu faço de erro. Porque eu vou responder por aquilo que eu faço. Para a gente finalizar, o filme Cruzada, muito interessante, Orlando Bloom, que faz ali aquele personagem que vai participar das cruzadas lá na Terra Santa contra os muçulmanos. Saladin estava ali também. E aí então tem uma passagem em que esse personagem conversa com um rei, que é ali o responsável pela reconquista da Terra Santa. E esse rei diz o seguinte: mesmo que o seu pai faça para você fazer alguma coisa, mesmo que um rei faça alguma coisa, não faça porque te mandaram. Porque quando você estiver diante de Deus, você não vai poder dizer que você fez porque te mandaram. Porque você responde por você não responde por eles. E essa frase é sempre muito marcante. Cada vez que eu assisto esse filme, ela é uma das passagens que eu mais presto atenção para tentar sempre memorizar isso. Porque guardando isso, que eu sou responsável por aquilo que eu faço, eu não sou responsável por aquilo que os outros fazem ou que os outros me mandam fazer, eu tenho a liberdade de escolher entre fazer ou não fazer. Se eu escolher fazer ou não fazer, eu vou responder pelas consequências. E são essas consequências que têm um peso maior ou menor. Meus amigos, fechando por aqui então o nosso trabalho, estudamos aqui então sobre lei de amor, lei de justiça, amor e caridade. Falamos sobre caridade e amor ao próximo. Certamente, mais uma vez, chama Cruzada, Bárbara. Tá? Filme bem legal, gosto bastante. Eu gosto desse tema em especial, né? Então, assim, estudamos sobre a caridade e amor ao próximo. Certamente, como a gente sempre lembra, muito ainda poderia ser falado sobre isso, muitos pontos de vista diferentes, né, exposições com muito mais competência, muito mais experiência poderia ser transmitido para nós. Mas o fato da gente tocar no assunto, da gente abordar e refletir sobre tudo isso, já desperta em nós o germe da curiosidade, já desperta em nós uma luz que só precisa agora ser intensificada. Que a gente já tem uma noção de que a coisa existe, a gente já tem uma noção de que a coisa tem um efeito muito forte sobre nós. E a partir daí, então, a gente pode começar a se aprimorar. É o autoaprimoramento que importa para todos nós. Eu vou passar então para o nosso amigo Mário, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta para dar os recadinhos, mas você já pode subir agora, Mário?
Se puder. Ah, tá bom. Vocês ficam